Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Ratio, que só lá no Instagram já contei com mais de 150 mil seguidores. E esse é o terceiro episódio de uma série de programas dedicado ao mês da mulher. Afinal, neste mês, no dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, uma importante data, e o Opinião Segura resolveu convidar autoridades, a convidada de peso. Hoje aqui eu tenho a honra de receber aqui meu grande amigo, doutor Zago e doutora Regilene, ambos da Secretaria de Segurança Pública e delegados da Polícia Civil do Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos, doutores. É um prazer, Luciano, estar aqui nesse podcast. Prazer é meu, sempre uma satisfação poder falar com colegas que têm um conhecimento tão vasto aí na área de segurança, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, e com esse público também, que também é da segurança pública, né? Eu sei que o seu público também é muito voltado aí para a segurança pública, então uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Lembrando aí que o nosso podcast recebe o apoio da editora Última Ratio, da Caixa de Benefícios da Polícia Militar do Distrito Federal e também dos estúdios da B2 Moving. E nós abrimos o nosso ciclo de palestras com a nossa querida amiga, secretária da Mulher, doutora Gisele Ferreira. Tivemos depois a oportunidade, na semana passada, de receber aqui duas colegas que têm um trabalho brilhante, né? Eu empoderei na região de Planaltina. E hoje a gente traz aqui especialistas, técnicos, pessoas devotadas à causa da proteção da mulher, para passar para a sociedade do Distrito Federal, para a comunidade de modo geral, que muito tem sido feito, né? Nós já tivemos a oportunidade aqui de falar que o Estado e os seus atores, né, dentro de uma articulação, né, como o nosso secretário Sandra Velar sempre tem falado, da integralidade, fazendo uma comunhão não só das forças, né, forças aqui do DF de segurança, mas também das secretarias, numa ação conjunta para que a gente possa, né, fazer frente a esse triste fenômeno que acomete a nossa sociedade, que é a questão não só da violência doméstica, mas também do feminicídio. E o doutor Zago está à frente, né, de um importante setor da Secretaria de Segurança Pública, acompanhando a dinâmica, né, da violência e da criminalidade ligada à mulher, né, doutor Zago? O senhor poderia iniciar falando um pouco do seu trabalho lá na Secretaria? Eu estou como coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios desde março de 2020, então já fazem 4 anos aí que a gente está nessa caminhada. É uma unidade altamente técnica que faz o estudo de todos os feminicídios ocorridos desde 9 de março de 2015, que foi quando foi promulgada a Lei 13.104, né, que trouxe ao cenário jurídico, pelo menos, né, o fenômeno do feminicídio até os dias de hoje. Então nós estudamos todos os feminicídios tentados e consumados desde essa data, desde março de 2015 até hoje. E quando eu digo estudar, é porque a gente não analisa tão somente as ocorrências ou tão somente alguns documentos principais. A gente analisa todo o processo, desde o início, ou seja, desde a ocorrência policial até o final do processo em si, ou seja, até o trânsito em julgado dessa sentença, seja ela condenatória, seja ela absolutória. Inclusive a gente analisa também e monitora até a execução penal. Então a gente tem um raio-x bastante preciso do fenômeno do feminicídio para que com esse diagnóstico a gente consiga ter políticas públicas mais eficientes, mais econômicas. Então esse é o objetivo da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios. E essa é interessante a fala do Dr. Zago aqui, porque a gente sabe que não só a experiência dele como delegado de Polícia Civil, também de acadêmico do direito, né? Hoje doutorando, né, em Direito, terminou um mestrado, e também um grande especialista em inteligência artificial. E a gente sabe que a inteligência artificial, ela nos auxilia muito dentro desse acompanhamento, né? Então, parabéns pelo trabalho, doutor Zago. Eu trouxe aqui porque eu fiquei muito impressionado com as suas falas nas nossas reuniões e eventos que participamos, pela forma adequada e com uma linguagem muito, que é importante, né, a gente fazer esse levantamento de informações, dados, transmitir para as autoridades, mas para a sociedade, para que ela possa compreender. E não é que o Estado, querendo ou não, está justificando os números, né, mas está tentando passar para a população que está atento, né, ao desenrolar dessa questão, que não é tão simples assim. E eu digo isso, doutor Zago, porque até os especialistas, né, da antropologia, da sociologia, da criminologia, têm dificuldade
por exemplo, justificar ou achar o porquê de que de 2017 para cá nós tivemos uma redução de 1/3 no número de homicídios no Brasil e na mesma proporção, né, e aí o senhor me corrija se eu estiver errado, nós tivemos um aumento de feminicídios, né? Então, assim, até os especialistas têm dificuldade e é isso que hoje a Secretaria de Segurança Pública tem feito, né, buscando informações para que essas informações elas possam ser trabalhadas em níveis estratégicos, táticos e operacionais, né, para que o policial na ponta da lança ele também tenha conhecimento dessas informações e possa melhorar sua entrega para a sociedade, né, doutor Zago? Não, sem dúvida. Assim, primeiro corrigindo, eu não sou um grande especialista em inteligência artificial, sou um grande entusiasta, vamos dizer assim. Né? Então, já há alguns anos eu venho estudando essa disciplina, essa matéria, tentando ver algumas ferramentas que podem auxiliar o trabalho, principalmente da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios. Mas, assim, retomando o raciocínio, de fato existe sim uma preocupação muito grande, não só, né, dos entes de segurança pública, mas da comunidade acadêmica em geral, de saber qual a razão, né, por que os números de crimes violentos letais e intencionais vêm caindo no Brasil inteiro e o número de feminicídios vem subindo. Assim como existem inúmeras outras indagações que, sinceramente, eu não consigo achar uma resposta. Como, por exemplo, quando a gente verifica no ano de 2019 um número aqui no Distrito Federal alto de feminicídios e a gente entra numa pandemia em 2020, e o que eu imaginei em 2020, né? Que os números de feminicídio iriam disparar. Né? Eu pensei o seguinte, bom, os números de violência doméstica vão cair, mas vão cair não porque a violência doméstica não vai estar acontecendo. A violência doméstica vai continuar acontecendo, né? Mas é porque vai haver uma subnotificação. Afinal de contas, nem Maria da Penha Online a gente tinha ainda. Em março de 2020, foi quando começou a pandemia, a gente não tinha Maria da Penha Online. Então eu imaginei, os números de registros policiais vão cair, a gente está diante de uma pandemia, de uma doença completamente nova, que ninguém sabe como é que ela vai se portar, como é que ela vai se desenvolver. A gente não sabia sequer quais eram os sintomas que essa doença tinha, né? Os sintomas mais evidentes a gente tinha, mas alguns sintomas surgiam de maneira especial, e a gente não sabia, a gente não conhecia absolutamente nada. Eu falei, as pessoas vão ficar com medo, essas mulheres vão ficar dentro das casas com os supostos agressores, o número de conflito vai aumentar, o número de violência vai aumentar. O número de violência registrada não vai aumentar, vai cair. Agora, o número de feminicídio vai aumentar, porque a gente não tem cifra oculta no feminicídio, né? Quando a gente analisa o crime de feminicídio, existe uma materialidade muito evidente, quer dizer, tem um corpo ali. E aqui no Distrito Federal, todo crime violento letal intencional contra a mulher é registrado inicialmente como feminicídio. Por mais que posteriormente se verifique que não foi um feminicídio, que foi um latrocínio, por exemplo. Mas inicialmente ele vai ser registrado como feminicídio, por 2 motivos. Para que a gente não tenha subnotificação desse tipo de crime, como a gente verifica em algumas unidades da federação. E segundo, para que seja adotado um protocolo específico de investigação que leve em consideração essa perspectiva de gênero. Então, eu imaginei, os números de feminicídio vão disparar em 2020. E nós tivemos uma queda de 46,7%. 46% é muito alta a queda. Né? É muito expressiva essa queda. E aí a gente se perguntou por quê? Algumas teorias surgiram. Né? Dentre essas teorias, a que eu achei mais interessante foi a de um professor espanhol que disse que durante a pandemia as mulheres voltaram a exercer atividades que o homem machista considera que são atividades de mulher. Então, a mulher ela não saía mais. Ela ficava em casa, ela cozinhava, ela cuidava dos filhos. Então, de certa forma, isso acalentava o homem, tido como homem machista, vamos dizer assim. Então, essa é uma das teorias mais interessantes. Mas é uma teoria difícil de ser provada no plano fático, né? É difícil da gente experimentar essa teoria e tentar validá-la ou tentar refutá-la. Então, fica só a hipótese. Né? Agora, por que aconteceu? Bom, essa é uma hipótese. Agora, por que aconteceu verdadeiramente? Realmente a gente não sabe dizer. Assim como é a pergunta de $1 milhão, né? Por que o número de feminicídio continua subindo? Por que os feminicídios no Distrito Federal, por mais que a gente tenha tido todo um ano de trabalho e muito trabalho no ano passado, chegaram ao número de 34, superando toda a série histórica? Então são números que, como nosso secretário de Segurança Pública, Dr. Sandro Avelar, fala, não são números a serem comemorados. Por mais que a gente tenha uma queda desses números agora, em 2024, não há que se comemorar, porque o objetivo aqui é feminicídio zero. Agora, como é que nós vamos chegar lá? É com muito trabalho, com muita ação, com muito esforço, com muita união, né? E é isso, e vamos juntos, né? É assim que a gente vai provavelmente chegar a esse patamar de feminicídio zero aqui no Distrito Federal. Os senhores viram aí, né, o nível do Dr. Zago, e é por isso que a gente trouxe ele aqui, porque é importante, né? Eu sou um grande defensor da ciência policial. E eu entendo que a informação, ela é
fundamental no Estado democrático de direito, em que acabou a época do eu fiz porque quis ou eu faço porque eu quero. Então hoje nós precisamos a todo momento prestar esclarecimentos à sociedade Distrito Federal, dar respostas ao clamor da sociedade, da imprensa, e é justamente isso, trabalhando os números, analisando o fenômeno e a ciência policial, né? E aí puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né, doutora Regilene? Por quê? Porque nós somos policiais, né? Nós somos policiais e, querendo ou não, faz parte, tá? O cenário... Nós somos policiais e, querendo ou não, doutor Zago, de certa forma, nós vivemos essa realidade profissional do dia a dia, convivendo, né, com o fenômeno e trabalhando diariamente nesse contexto junto à sociedade, e aí imbuído, obviamente, do conhecimento científico. O senhor teve a oportunidade de fazer um mestrado, agora está fazendo doutorado, né? Eu também tive a oportunidade de fazer meu doutorado, e é justamente buscando soluções para que a gente possa apresentar, né, soluções hábeis a transformar a realidade das coisas. E a doutora Regilene também aqui, o doutor Zago está nessa análise, né, que é importante, muito necessária para que possa nos ajudar, nos conduzir, né, doutora Regilene? E a doutora Regilene está lá, mas em nível operacional, né, operacionalizando essa entrega da Secretaria de Segurança Pública junto à sociedade. E eu acompanho a doutora Regilene e sou um fã dela, sempre estou acompanhando nas redes sociais, eu vejo as entregas, o nível de introjeção que a senhora tem na sociedade, articulando com a Secretaria da Mulher e com vários outros setores, né, para que possa conduzir essa política pública de proteção à mulher, né? E eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua subsecretaria, né, e do trabalho que você tem desenvolvido lá. Eu sei que a gente tem o Viva Flor, se a senhora quiser também falar, fique à vontade. Claro. Coronel Loyola, claro, de fato, assim, o trabalho da SPREC, que é a subsecretaria da qual estou à frente, é um trabalho extremamente entrelaçado com o trabalho realizado pelo Dr. Zago lá na Câmara Técnica, até porque, como o próprio Dr. Zago costuma dizer, são as políticas públicas baseadas, realizadas com base em evidências, não é isso, doutor? E porque a gente não realiza políticas públicas, a ideia é realizar políticas públicas a partir do que a sociedade apresenta como demanda mesmo, a partir dos dados que são colhidos, das evidências que são colhidas, do fenômeno social que a gente vive. Então é a partir disso que nós desenvolvemos as políticas públicas, e hoje a SUPREC, muito embora não seja uma subsecretaria que seja voltada apenas, que esteja apenas voltada a essa pauta da mulher, né, da pauta da violência contra a mulher, nós estamos lá nós temos possibilidade de trabalhar com qualquer tipo de prevenção criminal, mas em razão desse fenômeno, né, de alta incidência, desse fenômeno que é tão assim complexo, né? Porque, como o Dr. Zago disse, é um fenômeno extremamente complexo que, para explicar as causas, não um bate-papo assim não é possível, é algo que transcende aí os meros achismos. Penso que a gente tem aí uma série de fatores que influenciam, inclusive os fatores sociais, a nossa forma de construção, como a gente foi criado, né, ao longo, historicamente, é uma evolução histórica da sociedade que nos leva a esse fenômeno que nós vivemos hoje. Então, assim, nada simples, muito complexo, e nós precisamos, de fato, e nós temos buscado isso, né, trabalhar enquanto poder público de maneira integrada e integral, né, com os outros órgãos do poder público, não apenas entre os órgãos de segurança pública, porque, de fato, principalmente nessa pauta de enfrentamento à violência doméstica ou a violência contra a mulher no geral, né, não se faz segurança pública apenas com os órgãos de segurança pública. A gente precisa de uma integração, de uma verdadeira força-tarefa com os outros órgãos do poder público. E aí, o senhor citou a Secretaria da Mulher, mas eu poderia citar várias secretarias, como a exemplo da Secretaria de Educação, que é uma grande parceira, porque, afinal de contas, é a Secretaria de Educação que está ali trabalhando com nossas crianças, nossos adolescentes, que a gente espera que no futuro não passe por esses mesmos problemas que nós estamos passando hoje, né? Por essa verdadeira epidemia aí de feminicídio.
E, de igual modo, nós temos buscado a integração com a sociedade civil, não só com o poder público, porque, mais uma vez, uma pauta tão complexa, com causas tão difíceis de serem identificadas, é preciso a contribuição da sociedade, tanto para identificar quanto para buscar soluções. A gente não consegue soluções apenas enquanto poder público, a gente precisa buscar essa integração e é nesse sentido que nós temos trabalhado. Inclusive, né, no desenvolvimento das políticas públicas, tanto de formação, de educação, porque, querendo ou não, neste quesito, nesta pauta, a gente precisa de educação, de verdadeiro letramento de gênero, né? Que eu tenho estudado bastante esse tema, porque são coisas que, às vezes, passa batido pela vida da gente, a gente não percebe, e que são pequenos detalhes que, no final das contas, podem levar ao feminicídio. São pequenas violências que, às vezes, passam despercebidas, e nós precisamos nos atentar. Enquanto hoje, atores, protagonistas dessa história, nós precisamos nos atentar, e é isso que nós temos feito lá na Secretaria. O Viva Flow, o senhor citou também, só para dizer, é uma ferramenta, né, ela é oferecida pela Secretaria de Segurança Pública em um convênio com o Poder Judiciário, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Nós oferecemos um socorro policial prioritário à mulher vítima de violência doméstica que esteja inserida nesse programa. Essa mulher, a partir do momento que ela está inserida nesse programa, ela tem condições de, em sendo eventualmente agredida ou havendo uma aproximação indevida do agressor, do seu algoz, ela acionar com prioridade máxima o socorro policial. E isso é de extrema importância porque esse programa tem salvado vidas de verdade aqui no Distrito Federal. E nada mais inteligente, né, do capitanear os esforços em virtude desse problema, né, da Subsecretaria de Prevenção Criminal, porque, de fato, eu acho que o trabalho maior é de prevenção. Dada a complexidade que é, né, a violência doméstica, o feminicídio, que envolve todos os setores, né, independente de classe social, escolaridade, a gente percebe que é uma questão muito complexa, como essa que a gente mencionou, que até os estudiosos têm dificuldade de compreender. Então, nada mais lógico do que a gente trabalhar, né, e acentuar o nosso esforço na prevenção, porque depois que o fato acontece, é lógico, e o DF tem demonstrado aí uma eficiência enorme na questão da elucidação, né, e o sistema de justiça criminal no Distrito Federal tem funcionado de maneira adequada, levando essas pessoas, né, a cumprirem pelo mal feito. Então, é muito interessante esse trabalho que a senhora tem feito e, de fato, é um arranjo, é um concerto que precisa envolver toda a sociedade, né? Hoje eu tive a oportunidade e eu falei, poxa, eu tenho que levar uma pessoa aqui, um homem, para falar sobre essa questão. E eu escolhi o Dr. Zago, né? Porque é importante o homem ele tomar essa ciência, tomar ciência de que o problema ele é grave e que nós temos, né, e eu já falei isso aqui, né, algo que eu já observei e que eu acho extremamente negativo é estar em algumas reuniões tratando dessa pauta e você perceber no auditório, na mesa, que 90% das pessoas que estão ali são mulheres. Tem alguma coisa errada, o porquê que nós, homens, não estamos tão envolvidos nessa questão. Até antes de começar a entrevista, a doutora Regina ainda não tinha chegado, eu estava falando do Dr. Zago. Os meus grandes amores da minha vida são 4 mulheres, a minha mãe, a minha esposa e minhas 2 filhas. Então eu não consigo não me ver com essa causa da defesa e da proteção da mulher. E a gente não pode confundir. Também já conversei com a doutora Regilene a respeito do nosso público, né? O público do Última Ratio, um público mais conservador, mais policial, 75% do nosso público é masculino, né? Então, é justamente nesse público que a gente tem que trabalhar essas pautas. Nesse mês eu tenho colocado muitos vídeos de mulheres policiais, né? E a gente já teve aqui, né, lá da secretaria, né, a Tainá Bucar, Miss, e tem a tríplice coroa dos cursos mais operacionais na Polícia Militar. Isso não deixa, né, a sua feminilidade, a sua condição de mulher
e ao mesmo tempo de policial, de guerreira, né? E eu até costumo dizer, na ocorrência, não tenho dúvida aí que ela me supera umas 2 ou 3 vezes em termos de grau de resposta aí em relação a um criminoso. Então essas causas, né, doutor Zago, é muito importante. Então quando a gente vê também o doutor Zago, um homem, né, um policial civil do Distrito Federal, e a gente percebe o amor que o senhor tem por essa causa, e é importante que a gente tenha, para que esses espaços não sejam só preenchidos por mulheres, porque nós, na condição de homem, tratando dessa temática, e a gente passa uma mensagem muito importante para a sociedade dessa necessidade do envolvimento do público masculino nessa questão, né, doutor Zago? Sem dúvida. Na verdade, assim, quando a gente está em delegacia, quando a gente está em cenário operacional, quando a gente está no plantão e eventualmente a gente verifica um colega atendendo mal uma ocorrência de violência doméstica, vamos imaginar, né? E isso infelizmente não acontece com pouca frequência, né? Porque alguns colegas ainda têm aquela visão, né, de que é uma chinelagem, de que, mas aí a mulher daqui a pouco ela já está com cara de novo, etc. E aí certa vez, eu conversando com um colega, né, e ele tinha esse pensamento inicialmente, e eu falei para ele, colega, você já imaginou o seguinte, que uma pessoa ela chega aqui para fazer um registro de uma ocorrência de roubo, e ela tá aqui nervosa, tá aqui chorando, né, e ela faz o reconhecimento ali do suposto autor, né, participa ali do flagrante, faz o seu depoimento, etc. E ela chega em casa e ela vai ser acolhida pela família, né? Agora imagina só você, uma vítima de violência doméstica, que chega em casa e é aí que o problema dela começa. Então a pessoa dessa não tem paz. Então não é tão simples a gente dizer que é uma chinelagem ou que é uma coisa, um pormenor, né? Existem inúmeros fatores que fazem com que aquela mulher não acabe com aquele ciclo de violência, né? É isso se por acaso ela conseguir, às vezes ela não consegue, né? Mas existem fatores psicológicos, fatores econômicos, questão de manutenção da família, questões religiosas. Isso tudo precisa ser levado em consideração no momento de você eventualmente fazer um julgamento, porque aí você deixa de fazer esse julgamento, né? Quer dizer, nós como servidores públicos, a gente tem a obrigação de atender e atender bem. Outra dinâmica que geralmente eu faço quando eu estou dando aula na Escola Superior de Polícia é a seguinte: eu chego para os alunos e falo assim, todos aí vocês, todos formem duplas. E todas as pessoas formam duplas, né? Fala, ok, esse é o primeiro passo. Segundo passo, agora você vai olhar para o seu companheiro aí, para sua dupla, ou para sua companheira, e você vai contar com detalhes, com todos os detalhes, a sua última relação sexual. E aí as pessoas dão risada, né? Você entra aquele momento meio que de descontração ali, pra quê? Ela fala assim, tá vendo? Se fosse para você verdadeiramente nesse exercício falar com todos os detalhes da sua última relação sexual, que provavelmente foi uma relação sexual boa e consentida, para alguém que você não conhece, é um grande desafio. Imagina para uma mulher que foi vítima de violência sexual, para ela chegar para um estranho na delegacia, às vezes um homem, e falar sobre aquilo. Então não é algo fácil, né? E a gente precisa ter esse tipo de empatia para saber que de fato não é fácil. A gente não sofreu esse tipo de violência para a gente saber. Só quem está ali na pele da pessoa para ter certeza. Outra coisa que você falou aqui também, Luciano, que me chamou muita atenção, foi a questão da prevenção. Você falou algumas vezes na questão da prevenção. E no feminicídio tem que ser prevenção mesmo. Porque o feminicídio, ele geralmente acontece, e eu tenho até na cabeça aqui os dados para poder trazer, ele em 79,5% dos casos acontece com uma arma, com um instrumento que todo mundo tem em casa. É a chamada de arma imprópria. É uma faca, é um porrete, né? É um fogo, né? Um combustível qualquer para atear fogo na pessoa, né? São as próprias mãos para realizar uma esganadura. Então, quando a gente analisa e tira a arma de fogo desse contexto, em 79,5% dos casos é um instrumento que todo mundo tem em casa. E esses crimes, em 72% dos casos, acontecem no interior das residências. Então esse ato final do feminicídio, que é um ato que acontece no ambiente íntimo e acontece através do uso de um instrumento que todo mundo tem em casa, ele é dificílimo de ser evitado. O que a gente precisa fazer? Parar a escalada da violência. Porque o feminicídio, fora os casos de misoginia, ele geralmente não acontece de uma hora para outra. Ele não acontece de um dia para o outro. Ele vem acontecendo com pequenos atos de violência que vão se potencializando. Há sinais, e esses sinais eles vão se potencializando. Quer dizer, começa às vezes, e a gente verifica nos nossos estudos na Câmara Técnica, que às vezes essa escalada da violência ela é muito característica. A gente consegue perceber assim, que primeiro foi uma violência verbal, depois foi uma violência física bem leve,
Quase que uma via de fato. Não chegou nem a gerar uma lesão corporal. Aí depois uma lesão corporal, depois uma lesão corporal mais grave, uma tentativa de feminicídio e feminicídio. A gente verifica onde é que nós falhamos nesse processo todo aqui. Né? É claro que a gente precisa também que a vítima tome consciência disso, porque existe um número de cifra oculta muito alto. Em 69% dos casos de feminicídio aqui no Distrito Federal, a mulher não tinha registrado a ocorrência anterior. Mas quando a gente analisa desse universo dessas mulheres que morreram, que foram vítimas de feminicídio, e no Distrito Federal de março de 2015 até hoje foram 193, na verdade 195 mulheres que morreram, 193 vítimas, a gente vê que em 65% dos casos dessas mulheres que morreram, em 66% para ser mais exato, dessas mulheres que morreram, existia em algum momento no processo o relato de que ela sofria violência anterior. A violência, e quem traz esse relato? É um vizinho, é um familiar. Não, eu sabia, não, realmente, agora a mulher está morta. Agora pouco pode ser feito. Então é importante que, primeiro, a vítima tome consciência disso e requeira a medida protetiva, que registre a ocorrência. Hoje a legislação, se a mulher não quiser registrar a ocorrência, nem é necessário. Ela pode ir à delegacia e não registrar uma ocorrência criminal e requerer medida protetiva de urgência. Hoje, através da Defensoria Pública, que trabalha muito bem nesse ponto, ela também pode requerer a medida protetiva sem passar pela delegacia. E pode ter certeza, Luciano, que a mulher com medida protetiva ela está muito mais bem protegida do que a que não tem medida protetiva. Isso aí eu posso até falar aí de algumas estatísticas no decorrer da nossa conversa. E aí o senhor falou de alguns pontos, eu gostaria de frisar. A primeira questão da necessidade da mulher realizar o registro. Isso não quer dizer, quando a mulher ela decide fazer um registro, que ela está colocando um ponto final na relação dela. Às vezes o registro é muito importante para que ela dê continuidade àquela relação de forma mais segura. E também levando em consideração, e eu não sou especialista, mas aquilo que eu já li, que eu já ouvi, a gente percebe que geralmente o homem violento não fica apenas no primeiro ato de violência. Então é importante que a mulher ela tome conhecimento, e aí o doutor Zago vai me corrigir se eu estiver errado, né, ou confirmar, de que geralmente o primeiro ato de violência vai ser seguido, eu falo de uma violência física, embora há uma gradação, né, uma ampliação, mas geralmente o homem que bate pela primeira vez na sua esposa, na sua mulher, na sua companheira, a tendência é que isso se repita. E a mulher, às vezes, ela tem a ilusão de que foi um ato isolado e que aquilo não vai acontecer de novo. Então, eu acho que os números caminham no sentido também de comprovar essa questão. A segunda, né, é a questão da sociedade, ela se convencer, né, e se conscientizar de que ela precisa também denunciar. Nós já falamos aqui várias vezes, né? Acabou-se o tempo daquela, né, fatídica frase: quem briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente está aí com os números que são reveladores, não só no Brasil, né, no DF, no Brasil inteiro, no mundo, os números são elevados. E sim, nós precisamos meter a colher. Nem que você perca ali um amigo, né, às vezes até um familiar mais próximo, um vizinho, né, porque a gente sabe que uma denúncia, né, você pode causar ali um transtorno, perder uma amizade, mas é melhor você perder uma amizade, você não estar bem relacionado com o seu vizinho, do que você sentir o peso da culpa de ter tido a possibilidade de denunciar, não denunciou, e essa mulher amanhece morta. Então é melhor você perder um amigo, não se fala, né? É melhor perder um amigo do que a piada. Por que não denunciar, mesmo perdendo um colega, um vizinho, né? A amizade de um vizinho, mas salvando a vida de uma mulher, né? Então esses dois pontos eu acho que é interessante, né, doutor Zago, a gente frisar. Sem dúvida. Assim, eu acredito, sabe, Luciano, que isso é uma questão de mudança de educação. Quer dizer, às vezes nem o próprio homem sabe que ele está cometendo um ato de violência. Quer dizer, a Lei Maria da Penha traz 5 tipos de violência, e a violência física é uma delas, né? A gente tem aí violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e violência sexual. E às vezes, principalmente quando se trata de violência moral e de violência psicológica, o sujeito ele não se coloca na situação de agressor. E isso a gente verifica em pessoas de todo tipo de classe social. Eu posso trazer aqui uma situação em que eu verifiquei isso. A gente estava numa confraternização e um amigo meu amigo, de verdade, ele estava discutindo com a namorada no WhatsApp. E em um determinado momento cheguei e falei: fulano, o que você tá fazendo aí? Tô discutindo com a fulana aqui, chata pra caramba, não sei o quê. E me mostrou a mensagem, em que uma dessas mensagens ele tinha sido bem ríspido com ela e trazia não um palavrão, não um xingamento, mas trazia um adjetivo negativo, vamos dizer assim.
né? Não chegava a ser um palavrão, não chegava a ser um xingamento. E aí eu falei pra ele, falei assim, peraí, cara, que é isso, cara? Né? E me permito aqui o palavrão, que porra é essa? Que porra é essa aqui, fulano? Não, bicho, não faz isso não, cara, isso é feio demais, bicho, não faz isso não, cara. Se você quer continuar sendo meu amigo, meu irmão, você nunca mais fala uma porra dessa. Entendeu? Então eu acho que o papel do homem é justamente conscientizar outro homem de que eventualmente ele pode estar praticando um ato de violência e que isso não é aceitável. Eu acho que é assim que a gente vai começar a modificar cenários. É uma questão de educação verdadeiramente. Né? E aí, claro, para aquele sujeito que progride ali, e que continua, né, mantendo esse comportamento, aí não há nada a ser feito, né, a não ser, em termos de amizade, o desprezo. Né? Eu não vejo outra alternativa, eu não vejo outra possibilidade, porque, assim como o senhor falou, que tem 4 mulheres fantásticas na sua vida, eu tenho inúmeras mulheres fantásticas na minha vida e pode ter certeza que eu vou lutar por cada uma delas, né? Na minha condição de homem, o mínimo que eu posso fazer é defendê-las. E eu vou fazer. E além da denúncia, e obviamente porque para que o Estado ele tome conhecimento desses casos, né, a gente precisa da denúncia. E a partir da denúncia, a gente... Aí vai ter a questão, né, da gente evitar cifras ocultas de criminalidade, a gente ter uma visão mais fidedigna do que de fato está acontecendo na nossa sociedade e também conseguir fazer o monitoramento e o acompanhamento, né? E aí a gente tem o Viva Flow, né, como a senhora falou, a gente tem uma série de hoje tecnologias que estão à disposição. Hoje entre aspas, o botão do pânico, porque não é um simples botão do pânico, né, o Viva Flow, mas ele está no celular, mas já existe a possibilidade da gente ter ele também no relógio, né, que é até bem mais prático, né? Então hoje a tecnologia está aí, a gente não consegue, né, doutor Zá, colocar um policial na frente de cada residência. A gente tem as limitações, né, tanto financeiras e orçamentárias, mas também de efetivo. A Polícia Civil, Polícia Militar não consegue, não vai conseguir. Então a tecnologia está aí para isso. Então nada melhor do que você, dentro de um programa como o aplicativo Viva Flow, de você oportunizar a mulher. Mas para que esse dispositivo chegue até a mulher, e não só, porque a gente tem diversas ações, projetos e programas na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Detran, no Corpo de Bombeiro, mas essa informação, né, para fins de monitoramento e acompanhamento e uma proteção maior, ela precisa chegar para a gente, né? Claro, Coronel, é até interessante o senhor falando aí, eu estou ouvindo o Zago falar, em relação ao que a gente tem de monitorados hoje, em termos de Viva Flow e até a tornozeleira eletrônica, é um universo ainda muito pequeno, muito reduzido, não por outro motivo, senão não de que esses casos em que as mulheres e os homens estão sendo monitorados ou acompanhados, são casos de extremo risco, mas é extremo risco à vida, né, da vítima, mas isso não torna menos grave outros casos que nós temos, né? E isso é muito importante, porque eu vi vocês falando aí sobre a questão da gradação da violência, que a violência ela vai tendo uma escalada. Hoje a gente fala em espiral da violência, no sentido de que o ciclo não é um círculo que tem ali o mesmo tamanho o tempo inteiro. Ele vai evoluindo no sentido de que até os próprios, as fases da violência vão reduzindo o tempo entre um e outra, no sentido até que chega ali no topo, que seria o feminicídio. Mas isso não tem uma regra matemática em relação a isso. Então nós temos, o grande desafio nosso é de fato proteger a mulher que está em risco, em situação de risco grave, e ao mesmo tempo dar condições seguras da mulher que ainda não chegou nesse ponto de se reorganizar na família dela, dentro da família, dentro da sociedade conjugal em que ela esteja, e também, e aí mais uma vez a questão do papel do homem. E aí eu falo, eu digo que desde quando eu comecei a trabalhar com essa pauta da violência doméstica, eu tenho dito e reiterado, não é razoável que essa pauta seja discutida apenas entre mulheres.
É preciso a participação do homem, não só como ouvinte do que a gente está falando, até porque a gente não quer apenas falar para pessoas já convertidas, né? Eu costumo dizer isso. Às vezes a gente tem um público muito específico, pessoas que já concordam. Já foram catequizados. Exatamente. Né? Então, assim, mas a ideia é furar essa bolha. Nós precisamos atingir pessoas que não estão dentro dessa bolha e que, às vezes, desconhecem essa questão dos tipos de violência, o que é a violência. Porque, como o Zago disse, existem situações em que homens não se reconhecem como agressores, muitas situações. O caso do exemplo do amigo dele. E nem a mulher se vê como vítima. E nem a mulher se reconhece como vítima. Então, por quê? Porque é uma construção também social e histórica em que a mulher, a vítima, já está acostumada a ver aquilo e acha normal. Ela viu a mãe, ela viu a avó, ela vê a irmã, ela vê as pessoas ao redor dela passando por aquilo. Então, ela acha que é natural. E aí o interessante... O próprio agressor também acha, porque o amigo repete, o amigo, ele é, às vezes, considerado, como que eu posso dizer, o machão, o fortão, porque ele tá agindo daquela maneira, porque ele é o macho alfa e tal. O que é uma coisa que, às vezes, assim, é só uma demonstração de truculência que não tem nada a ver com a verdadeira masculinidade. Isso, na verdade, para mim, são coisas totalmente diferentes. Eu acho que ser masculino, ser homem mesmo, não tem a ver com truculência, não tem a ver com essa demonstração de poder através da força. Então, assim, essas construções é que a gente precisa atingir para que não precisemos ter que distribuir aplicativos Viva Flor, né? Chegar a esse ponto, porque isso aí, quando chega nesse ponto, a mulher efetivamente está extremamente vulnerável. Então, é preciso que a gente conscientize as nossas crianças, os nossos adultos, as pessoas que estão, de fato, que tem algum tipo de condição de levar isso adiante, que seja multiplicador. Inclusive, aqui nesse podcast, tanto que é importante nós estarmos aqui discutindo isso com 2 homens, que também é algo que é super relevante. Por quê? Porque eu vejo que quando um homem fala com outro homem, é uma outra aceitação. Porque uma coisa, não que o que eu esteja dizendo, não estou dizendo... É que nem como falar de direitos humanos para policial, né? Se você chama um sociólogo para falar de direitos humanos para policial, é diferente de um policial falar de direitos humanos para policial. Exatamente. Então, quando não é que eu estou dizendo, os homens não me ouvem, não é isso. Mas é diferente até a abordagem de você pegar aqui o Dr. Zago ou o senhor mesmo, falando aqui com homens, falando com homens, no sentido de entender, de levar uma reflexão, certas condutas, certas posturas. Por quê? Porque é um igual falando para outro igual, né? E às vezes quando é uma mulher falando, fica parecendo... eu não tô afim de ouvir, sabe? Isso, assim, é óbvio que eu não tô dizendo, né? Mais uma vez eu digo, não tô dizendo que os homens não ouçam, mas eu vejo que essa questão do igual falar pro igual tem um impacto, um simbolismo muito grande. Né? E o Dr. Zago, assim, porque o Dr. Zago tá de terno, mas... O Dr. Zago tem essa barba característica, né? Esse estereótipo italiano, né? E ao mesmo tempo ele tem várias tatuagens, é instrutor de tiro, de defesa pessoal. Então, quem o vê aqui defendendo essa pauta, geralmente a pessoa fala, mas o cara é um pouco mais sensível, né? Porque defende essa pauta. Quem conhece o Dr. Zago aqui sabe que ele não é. E quando é para bater na mesa, ele bate mesmo. Então, é porque a gente não pode estereotipar as discussões. Agora, de fato, a gente precisa descobrir estratégias, né? Para que a gente possa, de fato, fazer uma discussão aprimorada, levando informação, conteúdo. A gente sabe que o movimento feminista, ele trouxe grandes avanços para as mulheres. A gente jamais poderá, né, como a questão do voto, uma série de direitos, né, e até pouco tempo atrás, na Polícia Militar, as mulheres, né, as nossas oficiais, inclusive discutimos isso aqui com o Coronel Ana Paula, só iam até, se eu não me engano, capitão, não sei se é capitão ou major, acho que era capitão.
E tem pouco tempo que elas, mesmo fazendo o mesmo concurso, agora elas chegam, inclusive, ao cargo de comandante-geral. Então, assim, isso tem pouco tempo. Então, a gente ainda tem uma série de questões que a gente precisam ser trabalhadas, né, discutidas, mas a gente precisa saber que esse movimento, essa concepção, e obviamente não vou fazer uma discussão aqui porque não é o local adequado para a gente adentrar essas questões de âmbito mais político, mas a gente percebe também que esse movimento, ele em um dado momento, ele sofreu algumas interferências de outras questões questões ideológicas, partidárias, que querendo ou não entroncaram um pouco a discussão, dividiu demais homens e mulheres naquilo que deveria ser a união de esforços, né? Então, é por isso que eu até um dia estava conversando com a doutora Regiane sobre essa questão, né, das terminologias, de como a gente sintoniza a nossa fala, falando aquilo que a gente pensa, mas ao mesmo tempo, tendo por exemplo, é como você vai discutir essas questões, eu já tive, né, conversando com crianças e adolescentes para falar sobre essa questão da violência doméstica, do feminicídio, do bullying, e você tem que harmonizar a sua fala para que aquele público possa compreender a mesma coisa. Se você está falando com um público masculino, seja mulher, seja homem, você tem que trabalhar, né, aquele grupo para que ele possa compreender e ouvir o que você está falando. Porque se no primeiro momento ele já se fecha e assim... Você cria uma rejeição, não é? E aí, doutora Regilene, doutor Zaga, é o que a gente percebe, tá? Eu já falei que o nosso público, mais de 75% é um público masculino, conservador. E às vezes eu posto algumas coisas lá e assim, a gente vê pelos comentários, alguns comentários que você fica um pouco até espantado, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente fala, poxa, esse é que é o terreno adequado para que a gente possa plantar as nossas sementes e trabalhar com esse público, esse envolvimento para tirar a ideologia, o partidarismo, né? Essa secção que algumas pessoas quiseram dar, né, nessa discussão, que não é discussão de partido, de cor, de homem, de mulher, é a discussão de todos, né, doutor Zá? Com certeza. Assim, eu tenho na minha família, Luciano, um exemplo muito, muito forte de matriarcado, porque foi basicamente a minha mãe que criou eu e meu irmão, né? Os meus pais se separaram quando eu era muito novo, em uma época em que poucos pais se separavam. Eu me lembro que quando eu era criança veio um coleguinha e falou assim, nossa, eu tenho tanto dó de você, porque os seus pais se separaram. Hoje em dia é a coisa mais comum do mundo. É mais comum, né? Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Nossa, seus pais... Muito tempo, passou de 20 anos, nossa. Seus pais estão juntos até hoje, né? Quer dizer, né? Mas antigamente existia dessa forma, né? Então, assim, para mim, a minha mãe é uma figura muito importante na minha vida. Muito, muito. Também, meu velho. E aí, meu amigo, não tem ninguém que vai colocar minha mãe abaixo de qualquer pessoa, não. Né? Então eu penso por aí, sabe? É assim como não vai ter ninguém que vai querer colocar minha esposa abaixo de qualquer pessoa, não. E as minhas filhas também não. Se eventualmente eu tiver filhos, né? Se eu tiver filhas no futuro. Então, esse é o meu papel de homem. É proteger as mulheres. O verdadeiro macho alfa é esse que protege a sua fêmea, né? Esse é o meu papel de homem, entendeu? Isso se estende que é o papel de proteção, que é importante, é isso. Quando você vê o homem, igual como o Zago está dizendo, no sentido de proteger a mulher, ele não quer que nenhum mal externo, nem ele próprio possa gerar. Isso não significa... Não, que isso, por favor, a intervenção foi maravilhosa. E isso não significa que a minha mãe precise de proteção. Claro. Né? A minha mãe é uma pessoa estudada, uma pós-doutora, quer dizer, é uma professora universitária, ela sabe se virar, ela sabe se cuidar. Mas se um dia ela precisar, eu estarei ali. Não tenha dúvida disso, né? Para fazer aquilo que eu tenho que fazer, que é proteger. Né? Então, eu acredito que boa parte do público aqui, do canal, né, que boa parte é homem, né, boa parte é conservadora, tende a pensar como eu, né? Tende a pensar que você, na vida, você pode escolher ser a presa, ou você pode escolher ser o predador ou o lobo. O lobo é aquele, cara, que fica ali, ó, só olhando. Não, aliás, você pode ser o pastor, você pode ser o lobo, ou você pode ser a presa, né? Então, geralmente na cultura policial, a gente é o pastor. A gente é aquele que tá ali, entendeu? Olhando e curando pelos nossos. E se eventualmente alguém quiser intervir, né, no sucesso, na felicidade, ou na integridade física, ou qualquer coisa que o valha,
dos nossos, a gente vai entrar em ação. Então eu acredito que boa parte dos homens aqui desse canal pensem dessa maneira também. Peraí, calma aí. Eu tenho que manter aqui um cenário, né, de paz. Se eventualmente algum homem que naturalmente, ou geralmente, né, quase que 100% das vezes, é mais forte fisicamente que uma mulher, e ele estiver cometendo esse ato de violência, esse ato de covardia, eu não vou deixar isso acontecer. Né? E eu acredito que esse seja um pensamento comum, mais comum do que a gente imagina, Luciano. E, doutor Zago, eu gostaria de fazer o senhor já falou lá no início, mas eu gostaria de fazer antes, eu não posso terminar a entrevista sem que eu fale essa questão, né? A gente tem os números aqui do Distrito Federal e eu percebo que a doutrina aqui no DF, ela é muito rígida no sentido da categorização e da tipificação do crime de feminicídio. Quando a gente olha alguns estados, né, a gente fica espantado, né? Estados assim, com índices altíssimos de violência e de criminalidade, né? Com números até muito reduzidos, né? E a gente olha para o DF e fica, e às vezes até a própria sociedade olha e fala, pô, o Distrito Federal, que é um modelo, né, de prevenção, uma polícia, né, bem organizada, a gente tem números aqui muito adequados, né? Inclusive recorde de redução, e o número de feminicídio um pouco elevado, e quando a gente vai comparar no cenário nacional, embora a realidade ela é trágica em todos os estados brasileiros, mas é importante que a sociedade do Distrito Federal reconheça que há muita seriedade na tipificação. Não estou aqui desmerecendo o número dos outros estados, né? Mas é importante saber que a nossa metodologia ela é muito mais rígida na categorização, né? Tanto que às vezes é noticiado, né? Depois reduz o número, algumas pessoas até a imprensa critica, mas não se percebe que ali foi uma correção, mas que no primeiro momento essa rigidez é para justamente garantir e fugir das cifras ocultas, né? Sem dúvida. Aqui no Distrito Federal, como eu já disse, todo crime violento letal intencional contra a mulher é registrado inicialmente como um feminicídio. Né? Por mais que eventualmente depois, em um segundo momento, durante o curso da investigação, se chegue à conclusão de que não foi um feminicídio, que foi um homicídio, ou que foi um latrocínio. Então, só para quem está nos ouvindo aí ou nos assistindo entender bem o que eu estou falando, vou tentar ser mais claro. Morreu uma mulher hoje no Distrito Federal, encontraram essa mulher morta lá na rodoviária, vamos imaginar, certo? Quem é essa mulher? Não sei. O que aconteceu com ela? Não sei. Esse crime é o quê? Feminicídio. Inicialmente, é feminicídio. Aí depois se verifica que, na verdade, era uma usuária de droga. E que ela faleceu em razão de uma dívida de droga que ela tinha com o traficante. O traficante foi cobrar a dívida de droga e acabou matando. Né? Ok. Então agora a gente retira da estatística do feminicídio e coloca na estatística do homicídio. O caminho inverso ele é muito mais complicado. Primeiro porque a gente tem um universo muito grande de homicídios para que a gente monitore. E veja aqueles homicídios que se tornaram feminicídio. O caminho inverso é mais difícil. Ele acontece com bem menos frequência, justamente por conta desse protocolo da Polícia Civil. Né? E aí, outra coisa, o protocolo da Polícia Civil ele serve não só para evitar essa questão da cifra oculta, mas também para que se tenha uma perspectiva de gênero durante a investigação. Quer dizer, são diligências muito mais apuradas que precisam ser praticadas no local de crime, são diligências que vão levar em consideração, né, esse relacionamento que eventualmente poderia existir entre autor e vítima. Então veja que é um trabalho que é feito com um pouco mais de robustez, vamos dizer assim. Isso não significa que os outros crimes são investigados de uma maneira mais rasa, não é isso que funciona, não é assim que funciona. Acontece que cada um tem o seu viés, tem a sua perspectiva, e ele precisa olhar para a perspectiva certa para colher os achados corretos. Se por acaso a gente investiga um feminicídio como se estivesse investigando um homicídio, existem determinados detalhes que vão faltar essa investigação. Assim como se eventualmente a gente investiga um roubo como se fosse um furto, a gente não vai ter as informações necessárias ali. Né? A gente vai faltar muita coisa. O caminho inverso já pode acontecer, porque como o protocolo de feminicídio ele é mais robusto e ele leva em consideração essa perspectiva, se você for o caminho inverso, ou seja, era inicialmente feminicídio, ele passa a ser homicídio, não tem problema. O que abunda não prejudica nesse ponto. Né? A gente vai ter algumas diligências a mais que foram praticadas, algum viés, alguma perspectiva, um olhar mais atencioso a determinados pontos, mas isso não significa que aquela investigação ela vai ruir em determinado momento. Muito pelo contrário, ela é uma investigação robusta. E, na verdade, vai ratificar. Porque quando você faz a investigação sob a perspectiva de gênero e exclui, descaracteriza aí o feminicídio, vem exatamente nesse sentido. Olha, não é feminicídio.
exauriu. Né? Até porque para a mulher ser vítima de homicídio, né, no contexto brasileiro, é muito mais difícil do que o homem, né? Então chama atenção quando uma mulher ela é vítima de homicídio, né? De homicídio. Então é mais lógico do que você categorizar no primeiro momento como feminicídio e fazer uma apuração melhor dos fatos, né? E depois fazer essa correção, né? Vai evitar justamente essa definição. A gente percebe alguns discursos, né, um pouco mais ácidos em relação a essa questão, né? Algumas abordagens, e aí vamos a alguma delas, né? Por exemplo, que eu já li, né? Alguns tentando explicar, por exemplo, por que ampliou-se considerável o número de feminicídios, né? Vamos falar, porque antigamente não era considerado. Obviamente, se não era considerado, hoje você vai ter cada vez mais, né, essa ampliação. Uma outra vertente, eu já vi alguns argumentos nesse sentido, mencionando que o número de feminicídios está aumentando porque a mulher ela está mais encorajada a fazer o enfrentamento ao homem. Então, aquilo que ela aceitava de forma mais pacífica, hoje ela vem percebendo uma necessidade de confrontar ao homem, e isso estaria aumentando os pontos de contato e também, né, promovendo esse número maior de violência doméstica e de feminicídio. É uma das vertentes que também eu já ouvi. Um outro ponto, eu estou aqui só para a gente, né, colocando aqui alguns ingredientes nessa nossa discussão, né? Eu também já vi em uma matéria, um pesquisador, ele mencionando que, por exemplo, como a gente tem muitos lares em que não há homens, né? Muitas mulheres que criam sozinhas seus filhos, né? Geralmente as mulheres que têm um poder aquisitivo maior que o seu marido está dentro de casa, a probabilidade de haver casos de violência no interior da residência é maior. E aí a gente tem a questão da pandemia. Então, ou seja, a mulher que não tem um marido ou um companheiro dentro de casa, a probabilidade dela ser vítima de violência ou um feminicídio é fora do lar. Aquela que tem um marido ou um companheiro dentro de casa, então é uma das explicações que se dá, por exemplo, para a questão das restrições que nós tivemos por conta, né, do Covid. Eu acho que tem várias outras versões que são apresentadas, né, inclusive de pessoas estudadas, né, antropólogos, sociólogos, juristas, né, e também tem os chamados policiólogos de plantão, né. Então, essas argumentações, elas, obviamente, a gente não pode isolar, né, a gente não pode desconsiderar todas. Eu acho que todas têm que ser analisadas de forma adequada, e eu acho que a Câmara Técnica, e não só, né, na Secretaria, a gente também tem outros setores que cuidam dos números, né, dessa estatística, para que a gente possa pensar, refletir sobre o problema, para aplicar ações que de fato deem resultados, né, doutor Zago? Sem dúvida. Assim, esse fenômeno do feminicídio, Luciano, é um fenômeno realmente muito complexo, né? E quando a gente analisa feminicídio, a gente não pode dissociar da análise da violência doméstica. Não tem como a gente fazer isso. Porque um está umbilicalmente ligado ao outro, né? E a violência doméstica é tão complexa quanto. E para a gente ter a solução de um problema complexo, às vezes essas soluções elas são igualmente complexas. E não são fáceis de serem articuladas. Então a SUPREC, por exemplo, faz isso muito bem. Quer dizer, com uma articulação muito forte com a Secretaria da Mulher e com a Secretaria de Educação, com outros órgãos de saúde também, saúde. Né? Então, a SUPREC, eu acho que a doutora Regilene seria melhor para falar isso, né? Tem um programa muito interessante chamado Empresa Responsável, e agora, inclusive, com um acordo de cooperação técnica com a UBA. Eu acho que da UBA. Eu ia até perguntar isso para a doutora Regilene. Eu estive lá no lançamento e eu sei que a senhora foi partícipe, né, desse acordo de cooperação, trazendo setores, e a senhora tem procurado fazer isso, né, representando a Secretaria de Segurança Pública, trazendo setores, e eu já falei aqui, doutor Zaga, assim, que como eu tenho participado de reuniões,
na Secretaria de Segurança, em que essa pauta ela é muito trabalhada, porque o doutor Sandro, né, até todo evento que ele está, é algo que é interessante essa questão. Quando o doutor Zago estava falando da mãe dele, da matriarca, né, eu tive o meu pai, ele ficou doente, ficou na cadeira de roda, eu era muito novo. Então a minha mãe sempre foi essa grande matriarca, né, e é interessante, né, de forma muito diferente, né, a mãe do doutor Zago, pós-doutora, a minha mãe, ela é semi-analfabeta, mas assim, eu a vejo da mesma forma como eu vi que os seus olhos brilharam quando você fala da sua mãe. Então, essa referência que a gente teve a oportunidade de ter, né, grandes mulheres nas nossas vidas, né? E aí o doutor Sandro, eu acho, ele ainda não falou disso, né? Estou tentando trazer o doutor Sandro aqui, mas eu tenho certeza que na nossa conversa a gente pode identificar essa questão, porque a ele é um assunto que sempre é colocado na mesa, então eu vejo nos discursos dele. Então, esse assunto é muito trabalhado dentro da Secretaria de Segurança Pública, e a doutora Regilene ali é uma das que sempre está nessas reuniões, né? E eu tive a oportunidade lá, foi uma cerimônia muito emocionante, muito interessante, a questão da Uber, né? Auxiliar essa mulher, porque parece algo muito pequeno, né? Muito assim, mas poxa, quantas mulheres hoje, e a polícia tem as suas dificuldades de levar, né, a mulher para casa depois de um registro, de uma situação complicada, que é um ato de violência doméstica, né? Então, assim, voltar numa viatura ainda tem essa questão. E aí vem o Estado, né? Vem nessa parceria que a doutora Islene operou aí com a Uber, que ela vai poder falar um pouquinho também, né? O nosso objetivo, todas as vezes que nós pensamos, e aí doutor Sandro e doutor Paturi, os demais, né, gestores lá da secretaria, a ideia é facilitar a vida da mulher que de fato já está numa situação muito ruim, reduzir ou mitigar as vulnerabilidades dessa mulher. Para evitar revitimização. Exatamente. Né? Porque, de fato, uma mulher que é vítima de violência doméstica, ela está numa situação tão complexa e assim, que às vezes ela não tem dinheiro para sair de casa, às vezes ela não tem ânimo para sair de casa, ela não tem qualquer disposição. Então, às vezes, ela vai num momento de desespero, numa situação de violência extrema, ela chama o 190, vai para a delegacia, na delegacia ou registra ou não registra ocorrência, dependendo da situação, né? Porque pode acontecer de ela não registrar, voltar para casa sem registrar, mas às vezes não tem condições de retornar. E aqui nós temos algumas questões. Seja porque não tem mais ônibus naquele horário, não tem dinheiro para pagar, não tem o dinheiro. Isso, ou às vezes é madrugada mesmo. O grande gargalo que a gente percebia, né, nas delegacias de polícia são exatamente as madrugadas em que você não tem o transporte coletivo, ou o transporte coletivo é muito restrito, ou você tem tem a dificuldade ali com a logística, né, das corporações, né? Da delegacia, com a polícia militar. Isso. Então tem todos os procedimentos que devem ser observados por cada uma das corporações. Então, assim, o que nós vimos aí? Nós vimos aí uma vulnerabilidade que a gente poderia atuar, e aí dentro desse contexto de uma cooperação com a Uber, que é a nossa parceira, mas isso não quer dizer que a gente só pode fazer essa parceria com a Uber. Nós estamos abertos, inclusive a secretaria está aberta a isso, a fazer parcerias com a iniciativa privada, no sentido de apoiar essas ações, né, voltadas à prevenção, ao enfrentamento à violência contra a mulher, e não só, né, em todos os tipos de prevenção criminal. Então, assim, é isso, a secretaria está aberta a isso, então deixa até aberta isso aos eventuais empresários. Caso tenha algum projeto, algum produto que possam oferecer para ajudar mulheres em situação de violência, a gente está disposto aí a ouvir e ver o que a gente pode fazer de maneira conjunta, né, de maneira integrada, mesmo que é o que nós estamos buscando nessa nossa gestão aqui à frente da segurança pública. Dr. Sandro tem buscado enfatizar muito isso.
A doutora Gisele Ferreira também sempre está lá na Secretaria de Segurança Pública, já esteve aqui no nosso programa 2 vezes, é uma grande defensora da causa, né, à frente dessa importante pasta, já foi secretária de esporte, então conhece muito bem e tem feito um trabalho brilhante, né? O secretariado está de parabéns, a gente percebe que há uma articulação entre eles, né, e todos envolvidos, né, seja na parte administrativa, seja na parte operacional, na Secretaria de Segurança Pública, nas corporações. Isso da Gisele que você está dizendo é muito importante ressaltar mesmo, porque a Gisele é uma grande parceira mesmo. E aí, dando, né, a César o que é de César, ela é extremamente engajada mesmo nessa pauta. Não tem qualquer coisa que a gente ligue, converse e vamos fazer, ela não mede esforços, é realmente uma grande parceira, assim como temos outras parceiras, mas eu cito a Gisele porque como estamos muito ombreadas aí nessa causa do enfrentamento à violência doméstica, mas ela realmente é uma secretária hoje que está extremamente envolvida com essa causa, está de parabéns mesmo. Não, e ela tem uma proximidade muito grande há anos, né, com a nossa vice-governadora Celina Leão, que também tem tido um olhar muito atento, né? Não é à toa que nós tivemos o decreto, estamos trabalhando aí do projeto, do programa Ressignificar, né? Inclusive eu tive a honra, doutor Regiane também, né? Doutor Zago, não sei se participou no conteúdo. Eu fiquei responsável pela comunicação não violenta, mediação e escutativa, né, de produzir um material para que a gente possa eu vi sua aula. aplicar a todos os, né, agentes, né, da segurança pública, e não só, parece que vai se ampliar. Então é importante esse envolvimento, né, e às vezes assim, no detalhamento, né, como o doutor Zago falou aqui, me chamou muita atenção dessa questão da gente convencer o nosso colega que e eu acho que não tem outro sentimento que não seja a empatia de se colocar no lugar do outro, né? Da vítima ali, para que ela não possa ser revitimizada. A gente modular a nossa fala, né? Num depoimento, num atendimento. Tem uma escutativa importante. Uma escutativa é muito importante, né? Não fazer juízo de valores a respeito daquela mulher. Então, embora pareça ser repetitivo, porque a gente sabe que nas nossas academias, né? A gente tem um conteúdo programático, uma formação adequada nesse sentido. A todo momento, né, interna corporis, as nossas instituições têm uma série de legislações visando se adequar à Constituição, aos textos normativos em relação o passo a passo de como a gente deve tratar, né, essas mulheres. Mas nada melhor do que reciclar, né? E o ressignificar tem essa importância. Inclusive, tem uma aula lá que é sobre violência institucional, que foi uma das aulas que eu coordenei, que é exatamente sobre isso. E a gente trata, e vamos levar isso para as forças policiais, a CEAP, como o senhor disse, e os da Sejus, do Sistema Socioeducativo. Nós vamos levar, né, primeiramente para esses servidores, e a mulher vista ali, a violência contra a mulher, a violência institucional contra a mulher, tanto da perspectiva dela como servidora, quanto da perspectiva dela como usuária dos serviços, né, das corporações policiais, né, do Estado. Então, assim, a gente buscou trabalhar isso para a gente levar isso para dentro das nossas forças, para levar efetivamente educação, para levar isso, conhecimento, porque às vezes o que falta é conhecimento. E conhecimento salva vidas. E é isso que a gente tem buscado dentro desse projeto, inclusive, do curso do Ressignificar, que está vindo aí, que foi uma iniciativa aí da nossa vice-governadora, que juntamente aí com outras secretarias, o curso Ressignificar, o senhor sabe que é um conjunto de secretarias. Não, né? Expandiu para a EGOV, né? Vai ser da escola de governo. Está na plataforma da EGOV, exatamente. Então, assim, vai abranger, vai ter condições de abranger todo o efetivo do serviço público do GDF, assim, em pouco tempo, acho que não demora. E eu acho que vai expandir para o plano federal, porque ficou muito bom, viu? Ficou muito bom, ficou muito bom. Não é porque nós participamos, mas ficou muito bom. Você viu? Você chegou a ver já no ambiente do AVA? E Regilene, é justamente isso, né? Eu acho que os nossos servidores da segurança pública, e não só porque foi para a EGOV, eu acho que isso aí vai se expandir para todo o GDF, mas como é importante, porque é isso que a gente está debatendo aqui, que muito do que a gente está debatendo aqui
foi transformado em conteúdo para que a gente possa, é que eu falo, né? Não adianta a gente ficar só no nível estratégico da Secretaria de Segurança Pública com esse conhecimento, com essa informação, com esse debate, com os números, e não traduzir isso de uma forma palatável para que quem esteja na ponta da lança, que é aquele policial que está numa delegacia, o policial militar que está atendendo a uma ocorrência, para que ele possa levar um melhor atendimento, né, para essa mulher que já está numa situação de fragilidade, e não só, porque a gente sabe que tem outros atores. Nós temos crianças envolvidas nesses atos de violência, nós temos parentes próximos. Então é algo muito mais amplo do que aquela violência que a Lei Maria da Penha obriga o registro na delegacia. E eu costumo dizer, já tive aqui com a doutora Karen, que ela falou de forma muito clara, e das delegadas, os delegados que eu converso, que trabalham com a pauta de violência doméstica, elas sempre têm mencionado que 1/3 ou mais do trabalho que elas têm numa delegacia é o tratamento colateral, de problemas colaterais, é o caso de violência doméstica. Então são situações que, se você for perceber, não é nem obrigação da delegacia ou de um policial, mas o delegado ali, o agente, ele se envolve com aquela situação e tenta entregar algo mais do que aquele atendimento que a lei prescreve, né? E é interessante o senhor dizer sobre isso, porque nós temos aqui no Distrito Federal 2 delegacias especializadas. E são delegacias que, se a gente for ver, tem um grande número de ocorrências, até porque o recorde, né, de ocorrências aqui de natureza de Lei Maria da Penha é alto, né, é grande o número de ocorrências. E o grande debate entre nós, policiais, entre nós enquanto delegados, né, enquanto policiais ali que atuam na ponta, é nesse sentido de que atender uma ocorrência de violência doméstica é muito, muito mais complexo do que atender uma violência de um registro de um roubo, por exemplo. Porque o roubo é mais ou menos ali muito objetivo. Você tem a subtração da coisa, você tem a violência ou a grave ameaça, e ali tem uma câmera que registrou, alguém viu. É muito mais objetivo. A questão da violência doméstica, até para você fazer configurar a relação íntima de afeto, para você colocar no papel os requisitos de aplicação da lei, tudo isso demanda um desgaste emocional do policial, demanda ali um cuidado. Essa sensibilidade que dá trabalho emocional. Imagina você trabalhar com essa pauta anos a fio, ouvindo e tratando esses assuntos todos os dias da sua vida, assim, por 10 anos, por exemplo. É muito complexo. Por quê? Porque você, apesar de ser o seu trabalho, você não consegue dividir as caixinhas, né? E não pode entrar no automático, né? Isso, não pode entrar no automático. Você automatiza o processo, né? E aí fica você começa a perder a sensibilidade. Exatamente. Né? O poder de empatia, de escutativa. E não é o que a gente espera. O que a gente espera enquanto para fazer esse atendimento especializado é exatamente o contrário. É sensibilidade. Sensibilidade no sentido de entender a perspectiva do gênero ali naquela situação, entender como que aquela mulher precisa ser acolhida e ouvida sem julgamento, aquilo que a gente tem dito, sem julgamentos, para evitar a revitimização mesmo com a escutativa. Então, toda essa formação do policial é preciso passar por um processo, até porque as nossas corporações são um recorte da nossa sociedade. Querendo ou não, nós não temos, só porque a pessoa é policial civil ou porque ele passou num concurso, é que agora ele deixou todas as condições, né, pretéritas de culturais que ele agregou durante toda a vida. Não, ele é um ser humano que está inserido na sociedade, e o detalhe é que ele integra a corporação. Mas o fato é esse, nós temos corporações policiais formadas por pessoas, e por isso que a gente busca esse processo de aprendizagem constante, de levar informação, porque só assim que a gente vai buscar um atendimento efetivamente de qualidade e aprimorando sempre. E é bom que se diga que aqui no Distrito Federal nós somos a unidade da federação, que assim, e a gente nessas andanças aí, né, nessa pauta da mulher, o quanto nós estamos à frente de outras unidades, no sentido de termos
condições de atendimentos diferenciados, nós temos delegacias que estão abertas 24 horas por dia, nós temos equipamentos públicos funcionando de maneira ininterrupta, nós temos, por exemplo, o NUIAN, né, também, o NUIAN, nós temos os NUIANs, que são essa atendimento multidisciplinar para vítima de violência doméstica. Então, nós temos assim, a nossa rede de proteção à mulher aqui no Distrito Federal é muito forte. Muito embora nós reconheçamos as nossas necessidades de melhorar e avançar, nós não estamos dizendo que não precisamos melhorar, mas é fato que se a gente se compara com outras unidades da federação, até aqui com os nossos vizinhos, nós percebemos o quanto aqui é um lugar, até pela o território que é pequeno, a gente consegue implementar ações de maneira mais efetiva e com menos desgaste, às vezes, né? Porque, às vezes, por exemplo, você pega um estado muito grande, às vezes você não consegue levar uma política a todo o território. Aqui no Distrito Federal, não, a gente tem essa certa facilidade. Nosso quadradinho. E assim, é algo... o doutor Sandro até falou sobre isso hoje, o Distrito Federal como uma... ele falou de ser um experimento, de nós servirmos como parâmetro mesmo, para que a gente possa usar como padrão mesmo para as outras unidades da federação ter como exemplo, né? Então, assim, o nosso papel é muito importante nesse sentido. Doutor Zago, doutora Regislene, infelizmente, né, o tempo é muito curto, né, para tanto assunto, né, um bate-papo aqui muito interessante, com pessoas apaixonadas pelo que fazem, né, e eu fico muito orgulhoso mesmo de passar para a sociedade do Distrito Federal aqui, nas diversas pessoas que vêm aqui, para que a gente possa apresentar como nosso Estado, os órgãos, né, que integram o nosso Estado, eles são repletos de pessoas como vocês, né? E a gente tem vários lá na Secretaria de Segurança Pública, né? Na Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, ou seja, em todo o sistema de justiça criminal, ao contrário do que às vezes se irradia, né, pela imprensa, uma imprensa um pouco mais ácida em relação à polícia, a sociedade de modo geral, muitas críticas, né? E as pessoas às vezes não conhecem, mas as críticas são porque elas não têm espaços como esse, para que a gente possa apresentar esses grandes talentos. Então, eu fico muito agradecido por vocês terem vindo aqui na nossa Opinião Segura, que não seja a última. Obrigado, doutor Zago. Não, eu que agradeço, Luciano, é uma grande satisfação estar aqui. A gente já vinha conversando há algum tempo, né, para que eu viesse aqui ao programa, e para mim é uma grande honra verdadeiramente trazer um pouco do trabalho que a gente desenvolve lá na Secretaria de Segurança Pública. Agradecer a doutora Regislene também, que compôs a mesa conosco aqui. Foi uma conversa muito agradável e eu espero que tenha essa conversa para os nossos ouvintes ou para os nossos telespectadores aí, que essa conversa tenha aberto um pouco a cabeça dessas pessoas, para que entendam que violência de gênero, violência contra a mulher, não é algo que só a mulher tem que lutar contra, né? O homem também tem que lutar contra, é uma questão de direitos humanos, é uma questão de justiça, é uma questão de ser alguém de honra, né? Até existe uma campanha de homens de honra, que é encabeçado pelo Instituto Laço Branco, e, enfim, que traz essa visão do homem como protetor. Eu acredito que os homens precisam se ver como protetores das mulheres, né? Não porque as mulheres precisam de proteção, não é isso, a questão não é essa, né? Mas porque somos todos iguais e que se eventualmente alguém cometer um ato contra essas mulheres, é necessária a nossa intervenção, sim, para que a gente mantenha o equilíbrio. Eu acho que é mais por aí. Agradeço muito a oportunidade e desejo a todos aí uma boa noite. Muito obrigado, doutor. Eu também, satisfação de estar aqui com vocês, ter essa conversa extremamente descontraída e ao mesmo tempo tão cheia de elementos, né, e de informações para o telespectador, para o ouvinte. E assim, eu enquanto subsecretária, enquanto que estou atuando aí nessa pauta da violência doméstica contra a mulher, na pauta da mulher, e não só, né, mas na pauta de prevenção criminal no geral, eu fico à disposição sua aqui, da última rácio, do senhor coronel, e estamos juntos, vamos nessa aí que a gente, com todos lá da secretaria, no sentido de a gente unir forças mesmo para fazer o nosso melhor e fazer um Distrito Federal mais justo, mais humano, para todos, um lugar bom de se viver, o melhor lugar, como diz Celina, o melhor lugar para se nascer mulher será o Distrito Federal, se Deus quiser. Amém, amém.
E esse foi mais um podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio, recebe o apoio da nossa querida Caixa de Benefícios da Polícia Militar do Distrito Federal. A gente manda um grande abraço ao seu presidente, Coronel Maria Costa, a editora Última Rácio e os estúdios da B2Move. Um forte abraço a todos e até o próximo Opinião Segura.